queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga e nós estamos aqui outra vez para estudarmos mais um pouquinho de figuras de linguagem. Continuando, vamos aqui à nossa lista e a próxima é pleonasmo. Pleonasmo é uma informação redundante, né? Uma ideia repetida, que aparece numa construção com o objetivo de dar ênfase, de valorizar, de dar um destaque àquela informação. E é muito presente no nosso cotidiano, né? Nós às vezes ouvimos assim: nossa, eu vi com os meus próprios olhos. É claro que você só pode ver com os olhos, né? Ninguém vai ver com o nariz, com a boca, com a orelha. Então, ver com os olhos é um pleonasmo. E esse intento, né? Por que a pessoa fala isso? A intenção é destacar, enfatizar aquela informação. Temos que ter cuidado, porém, com os pleonasmos viciosos, né? Aqueles do tipo entrar, sair, subir, descer. Não devemos, de maneira alguma, dizer entrar para dentro, sair para fora, porque aí já é um vício, é um pleonasmo vicioso. Nós estamos tratando de figuras de linguagem. Existem alguns também que nós usamos, às vezes, sem sentir, e que não há finalidade nisso, né? Imagine se a gente diz assim: tomei essa decisão e não vou voltar atrás. Não tem necessidade de voltar atrás, né? Voltar já é um movimento para trás. Como, por exemplo, foi uma decisão, todos opinaram e foi um consenso geral. Consenso geral também não precisa, né? Não precisa. Então, vamos dar destaque àqueles pleonasmos que têm realmente um objetivo de enfatizar e destacar, tá bom? Vamos ao próximo? Polissíndeto. Primeiro, a gente precisa lembrar o que é síndeto. Síndeto é aquele conectivo que tem por objetivo principal unir as orações. Pode ser o síndeto e, pode ser o síndeto quando, pode ser o síndeto ou, pode ser o síndeto se, qualquer síndeto. Às vezes, esse síndeto aparece repetidamente. E aí tem um objetivo, né, de enfatizar, de destacar, de mostrar essa repetição. E saiu, e fez compras, e andou na rua, e almoçou, e voltou para casa. Esse é a repetição do síndeto. Por isso, polissíndeto. E qual é a intenção? A intenção é de mostrar, de dar a sensação para o leitor de repetição. Né? Muitas vezes de cansaço, foram muitas as tarefas. E aí eu posso usar com a repetição do se eu pudesse, se eu viesse, se eu chegasse. Olha a repetição do se, certo? Como poderia ser de qualquer outro síndeto. Então esse é o polissíndeto. Anáfora. Anáfora também é uma repetição. Cuidado aí, gente. Só que não é uma repetição de síndeto, né? Porque se fosse uma repetição de síndeto, a figura seria polissíndeto. Então, essa anáfora é o que, afinal de contas? É a repetição de algum termo ou de alguns termos que normalmente acontece no início do período ou no início dos versos. A gente tem um exemplo clássico de bandeira, né? Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. E aí, nessa quadra, a gente tem a repetição de vi uma estrela, vi uma estrela, vi uma estrela. Percebam que não são síndetos, né? Então, nós temos aí a anáfora. Repetição de termos, palavras ou expressões, normalmente no início das frases ou dos versos. Vamos ao próximo? Quiasmo. Nossa, o nome já pode parecer estranho, né? Quiasmo, nunca ouvi falar. Gente, você conhece. Você pode até não saber que tem esse nome. Quer ver um exemplo? Lembra? Drummond, Carlos Drummond de Andrade. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Todo mundo já ouviu isso, não é verdade? Então, o quiasmo é a figura de linguagem que mostra uma
troca de posição dos termos, normalmente do primeiro verso para o segundo verso. Aquilo que apareceu no início do período no primeiro verso, no de baixo vem para o final do período. E aquilo que apareceu no final do período no primeiro verso vem para o início do segundo verso. Então, no meio do caminho tinha uma pedra. Embaixo tinha uma pedra no meio do caminho. Perceberam? Por isso que muita gente diz que é a figura do X. Por que do X? Porque o que estava aqui vem para cá. E o que estava aqui vem para cá. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Quiasmo. Vamos à próxima? Elipse. A elipse é fácil, a gente conhece elipse lá do sujeito elíptico. Lembra? Então, o que é elipse? Elipse é a omissão. É quando falta, quando não aparece um termo na frase. Ele não aparece, mas ele pode ser facilmente percebido. O sujeito elíptico é um exemplo de elipse. Chegamos cansados hoje. Chegamos cansados hoje tem um sujeito nós. Só que ele não está escrito ali, então houve a elipse do sujeito. E pode haver a elipse de qualquer outro termo, de qualquer outra palavra. Então, elipse é quando um termo ele não aparece naquela construção. Ele está elíptico. Próximo. Zeugma. Zeugma é bem parecidinho com a elipse, mas a gente não pode confundir. Quando acontece zeugma, também há a omissão de um termo. Mas não é igual a elipse? Não, porque quando acontece elipse, um termo não aparece. Quero, vocês estudem muito. Eu omiti o que, por exemplo. Quero que vocês estudem muito. Então, isso é elipse. Quando acontece zeugma, é porque o termo omitido, ele já apareceu na oração anterior. Ele já apareceu naquele período. E ele não vai aparecer novamente. Quer ver como é fácil? Eu comprei 2 livros. Você comprou um. Eu comprei 2 livros. Você comprou um. Acabou. Um o quê? Um livro. Só que não precisa aparecer a palavra livro de novo, porque ela já apareceu anteriormente. Caso esse de zeugma. Tá certo? Então, elipse e zeugma aparecem quando um termo é omitido. Qual a diferença? Na elipse, o termo só é emitido. No zeugma, o termo omitido apareceu anteriormente. Certo? Vamos continuar? Agora vamos ao assíndeto. Claro que você já percebeu que existe uma relação entre assíndeto e polissíndeto. Lembra o polissíndeto? Vários síndetos. No assíndeto, ausência de síndeto. O síndeto, ele não aparece. Aquele exemplo que a gente falou agorinha de e saiu, e fez compras, e almoçou, e voltou para casa, era um exemplo de polissíndeto porque o e se repetia. Se eu tirar todos os síndetos, eu tenho um exemplo de assíndeto. Saiu, fez compras, almoçou, voltou para casa. Retirei os síndetos, exemplo de assíndeto. Muito fácil, né? Então, lembrando, polissíndeto quando eu tenho repetição de síndeto. E assíndeto quando eu não tenho síndeto. Certo? Vamos agora ao grupo das silepses. Nós temos 3 silepses. As silepses são concordâncias ideológicas. Não são concordâncias gramaticais. Ou seja, a gente constrói aquele período considerando a ideia daquela informação. Vamos ver a primeira? Silepse de gênero. Se é de gênero, eu estou pensando em feminino e masculino, porque é uma silepse de gênero. Muito bem. Aí alguém diz assim, São Paulo é muito fria. Silepse de gênero. Vamos entender? A palavra Paulo é óbvio que está no masculino, né? Todo mundo sabe. A palavra fria
né, que aí é um adjetivo, está no feminino. Por que será então que eu tenho essa mistura de masculino com feminino? A pessoa que falou isso não tinha nenhum conhecimento da língua? Claro que não, muito pelo contrário. A pessoa que falou isso, ela pensou, a cidade de São Paulo é fria, e concordou o adjetivo fria no feminino com a ideia de que São Paulo é uma cidade. Não é fácil? Tem sentido. Aquela criança está adoentada hoje. Aquela criança está adoentado hoje. Ó, criança feminino, né? Com todas as situações de criança, mas tem um pronome demonstrativo na frente, no feminino, aquela. E aí, o adjetivo apareceu no masculino, adoentado. Por que será que a pessoa disse isso? Porque a criança que está adoentado, com certeza é um menino. Menino adoentado, né? Silepse de gênero, então, mistura masculino com feminino. Vamos ver a próxima? Silepse de número. Bem, se a silepse é de número, nós estamos tratando de singular e plural, certo? E aí, eu tenho normalmente um sujeito que está no singular e o verbo que vai aparecer bem distante desse sujeito, ele fica com a ideia de plural e ele aparece no plural. Não estou dizendo que a partir de agora vai todo mundo sair por aí falando o pessoal chegaram, a turma foram e que tá tudo certo e que isso é uma silepse. Não, calma lá. Se eu tenho um sujeito com o núcleo no singular dando essa ideia de plural, por exemplo, a turma, o pessoal, o bando, o grupo, e eu coloco o verbo para esse sujeito bem distante, significa que ele já se distanciou desse sujeito e a ideia que ficou foi uma ideia de muitas pessoas ou de muitos animais, uma ideia de plural. Então, quando há esse distanciamento, eu posso criar um caso de silepse de número. Por exemplo, é a turma, depois de muitas horas de viagem e um percurso bastante atribulado, chegaram ao seu destino. Lá no início eu tenho turma, singular, e lá no final eu tenho chegaram, plural. Tá? Então, como eles estavam bastante distanciados, ficou essa ideia de plural e o verbo apareceu no plural. Certinho? Vamos à última silepse. Silepse de pessoa. Se é pessoa, o que está envolvido nesta questão? Vamos pensar. O que está envolvido é o uso das pessoas. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Vamos pensar? Imagine que eu construo uma frase assim. As mulheres trabalhamos muito neste século. As mulheres é plural. Trabalhamos é plural. Então está tudo no plural. Não é uma silepse de número, porque não está misturando aí singular com plural. Mas vamos voltar a analisar. As mulheres são elas. Terceira pessoa do plural. Trabalhamos, nós, primeira pessoa do plural. Então, o que está misturando aí, a ideia que está sendo misturada é de terceira pessoa com primeira pessoa. E isso é muito frequente. Os brasileiros somos muito felizes. Os cariocas passeamos bastante, por exemplo. A intenção é que esse falante ele esteja incluído naquele sujeito. Então, quando eu digo assim, as mulheres trabalhamos, as mulheres e eu também, porque eu sou mulher, nós trabalhamos. Os brasileiros e eu também, porque eu sou brasileira, nós somos.
Os cariocas, e eu também, porque eu também sou carioca, passeamos, certo? Essa ideia de nós, ela está implícita. E aí aparece essa mistura de pessoa. Eu tenho um sujeito na terceira pessoa e tenho um verbo na primeira pessoa, do plural, sempre. Certinho? Entendemos? Ufa! Foi mais um grupo de figuras de linguagem. Preparados para o terceiro grupo? Só fizemos essa divisão para não ficar muito cansativo, né, gente? Mas já disse para vocês que figuras de linguagem é um assunto delicioso.